Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que está o Irão a ser tão cauteloso? این به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از جنگ میترسد. ما جنگ طلب نیستیم. Nasser Kanani é porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. Nesta declaração, que estamos a ouvir, explica que o atraso na resposta iraniana a Israel não se deve a um receio da guerra. Acrescenta que o Irão não procura a guerra, mas sim a estabilidade na região e não ficará imóvel perante as ameaças ou ataques dos interesses iranianos. O que é facto é que Israel tem dado duros golpes em organizações que são apoiadas pelo Irão, organizações que têm atacado Israel, como o Hezbollah ou Hamas. O regime de Teherão promete vingança, retaliação, mas até agora tem sido muito cauteloso nas ações diretas contra Israel. E é precisamente sobre isso que vou conversar com José Carlos Duarte, jornalista da secção de internacional do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 1 de outubro. Bem-vindos, Zé Carlos. Olá, Ricardo. Queria começar por te pedir que nos explicasses o que é um proxy. Nós temos falado muito em proxies e quando há comentários sobre o que está a passar no Médio Oriente, os comentadores usam, e os jornalistas também usam muito essa expressão proxies. O que são os proxies? Sim, os proxies são uma entidade não estatal que representam os interesses de um determinado Estado em várias regiões. Este Estado que está por detrás dos proxies financia, atribui armamento, partilha dados confidenciais com os proxies para que eles possam criar uma espécie de clima de confronto, ou que entrem mesmo numa guerra contra um Estado inimigo. Neste caso do Médio Oriente, o Irão tem uma rede de proxies a que chamou Eixo de Resistência para representar os seus interesses contra Israel. Então, deixa eu ver se eu percebi. São-se uma espécie de agentes subcontratados, são filiais que representam o Irão? Podemos fazer esta comparação assim? Sim, mais ou menos, filiais que ao longo das décadas foram ganhando cada vez mais espaço dentro de determinados países. Por exemplo, o Hezbollah ganhou uma grande preponderância no sul do Líbano, o Hamas controlava a faixa de Gaza, mas que são realmente aqui entidades que representam os interesses iranianos. Então, o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iémen, que têm capacidade para atacar, por exemplo, no Mar Vermelho e têm atacado. Também há, por exemplo, milícias xiitas no Iraque e na Síria, que também são pró-Irão e que também fazem parte desta resistência contra Israel. Portanto, há aqui uma multiplicidade de atores que se unem contra o Estado judaico. E falaste em xiitas, também podemos incluir o Hamas, que é sunita, neste tipo neste lote de proxies? Sim, podemos. O Hamas é controlado, é gerido nos bastidores pelo Irão, recebe financiamento do Irão, é apoiado militarmente pelo Irão, recebe, por exemplo, os militantes do Hamas recebem treino, e já ficou provado, recebem treino do Irão. Portanto, o Irão tem aqui um papel fundamental no Hamas, daí que seja considerado um proxy, ainda que haja aqui uma diferença no ramo religioso do islamismo. O Hamas identifica-se como sunita, como um grupo sunita, enquanto todos os restantes aliados do Irão têm uma maioria xiita. E esse é um dado nada despiciando. O Irão é muçulmano xiita, o Hamas, como estavas a explicar, é da corrente sunita. No fundo, são as duas grandes famílias do Islão. E para ser aqui mais ou menos meigo, não se dão muito bem. Não. Xiitas e sunitas não se dão muito bem. São dois ramos distintos. Mas, e esta era a pergunta que tinha para ti, o ódio a Israel é tal que consegue juntá-los a todos, é isso? Sim, neste caso
no que diz respeito a Israel, existe um ódio transversal, quer de sunitas, quer de xiitas. No caso do Hamas, por exemplo, é bem visível porque se alia a xiitas para derrotar Israel. Mas todos os Estados muçulmanos têm realmente uma certa animosidade para com Israel, mas gerem-na de formas diferentes. Por exemplo, temos o caso da Arábia Saudita, que é sunita, a maioria sunita, é um país, é o ator mais importante no Médio Oriente sunita, tem Meca e Medina, para dar um exemplo, e é realmente um país que, ainda que critique Israel, que, por exemplo, nem tenha reconhecido ainda Israel, tem uma atitude muito mais moderada e tenta aqui não entrar em rota de colisão com Israel, contrariamente, por exemplo, ao Irão, que é um inimigo assumido de Israel. Ou seja, aqui um ódio generalizado a Israel, mas que tem diferentes intensidades, podemos dizer assim. Os xiitas, como são comandados pelo Irão, há aqui uma animosidade um bocadinho mais forte, ainda que, por exemplo, o Azerbaijão seja um país de maioria xiita e tenha até relações amigáveis com Israel, portanto isso também depende um bocadinho do país, mas na sua maioria os sunitas têm uma atitude mais moderada, porque muitos deles, os países de maioria sunita, como a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, são mais ou menos aliados do Ocidente e, portanto, não hostilizam Israel diretamente. E ainda há também uma grande diferença aí, estavas a referir países árabes e o Irão, que são persas. E outros são árabes, sim. Não é de todo a mesma coisa, são dois povos bem diferentes. E quais são os dois grandes momentos da história recente que levam o Irão a prometer esta vingança feroz contra Israel? Houve uma grande provocação em julho, que foi a morte de Ismail Haniyeh, que era o líder político do Hamas, e foi uma grande provocação porquê? Porque o líder do Hamas tinha ido a Teherão assistir à tomada de posse do novo presidente iraniano e foi morto num albergue onde ele estava a pernoitar antes de ir à tomada de posse. Portanto, foi aqui uma provocação de Israel ao Irão, e obviamente que Teherão ameaçou, disse que ia reagir contra Israel, que ia retaliar, mas até o momento ainda não houve uma reação por parte iraniana a esta grande provocação e, ao que tudo indica, também não haverá nos próximos tempos. Recentemente, Israel começou o que diz ser uma nova fase da guerra e atacou diretamente alvos do Hezbollah, o que é, lá está, um proxy do Irão e, portanto, também pode ser encarado como uma provocação para o Irão. Em meados de setembro explodiram os pagers e os walkie-talkies, usados por vários membros do topo do Hezbollah, e a maior provocação foi, sem dúvida, este fim de semana, com a morte do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que realmente motivaria aqui uma resposta mais dura por parte do Irão, e aliás o Irão já veio dizer que vai retaliar contra a morte de um dos seus principais aliados, e o Hezbollah ocupa realmente aqui um papel muito importante no eixo de resistência, porque a milícia mais forte tem realmente aqui um poderio que as outras não têm e, portanto, o Irão diz que vai reagir e já surgiram várias ameaças, cortar os dedos aos agressores, portanto há aqui várias ameaças, mas até o momento ainda nenhuma se concretizou. Já voltamos à conversa com José Carlos Duarte, jornalista da secção de Internacional do Observador. Por que razão estará o Irão tão aparentemente cauteloso na resposta dura que promete dar a Israel? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador.
Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com José Carlos Duarte, jornalista da secção de Internacional do Observador. José Carlos, mas tivemos recentemente aquela chuva de projéteis lançados do Irão para Israel. Essa, podemos dizer, foi a ação mais pesada, mais dura que assistimos nos últimos meses? Sim, do Irão para Israel foi sem dúvida a mais dura. Essa ação dos mísseis e dos rockets que o Irão enviou para Israel teve como fator inicial o ataque de Israel a um complexo diplomático iraniano em Damasco, na Síria, que matou 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana. E, portanto, o Irão sentiu necessidade de retaliar, lançou os mísseis e os rockets, ainda que não tenham tido grande eficácia, porque os sistemas de defesa aéreos israelitas interceptaram praticamente todos. O Ocidente enviou aeronaves também para ajudar nessa missão, e houve países árabes, como a Jordânia, exatamente, que interceptaram também alguns dos mísseis do Irão. Portanto, houve aqui, foi um ataque realmente, foi uma resposta, mas muito controlada. Aliás, o Irão avisou antecipadamente que iria atacar Israel, portanto foi uma resposta muito calculada para não escalar a situação. José Carlos, sob pena de ser aqui um pouco talvez popular na forma como vou colocar esta pergunta, podemos dizer que o Irão fala, mas depois restringe essas vinganças, essas ações mais belicosas a essa chuva de mísseis que sabia que poderiam ser interceptados, ou restringe essa resposta à ação dos seus proxies, portanto, das suas filiais dos terceiros, como o Hezbollah ou o Hamas? Sim, é verdade. O Irão tem deixado bem claro que não quer escalar a situação, não quer uma guerra regional do Médio Oriente, não quer confrontar diretamente Israel e, portanto, deixa sempre aqui uma ideia de que só age quando é provocado e mesmo quando é provocado às vezes nem reage. E, portanto, o Irão deixa nas mãos dos proxies todas estas retaliações. Por exemplo, na guerra da faixa de Gaza, o Hezbollah tem disparado vários rockets a um ritmo quase diário contra o norte de Israel. Portanto, é uma forma de retaliação contra a guerra do Hamas, que obviamente foi ordenada, ou pelo menos tem a condescendência do Irão, e deixa esta vingança contra o Hamas nas mãos do Hezbollah. Portanto, há aqui várias formas do Irão conseguir condicionar Israel, mas nunca olho por olho, ou seja, nunca havendo aqui um confronto direto e deixando bem claro que essa situação é indesejável para o próprio regime e para o próprio governo iraniano. Exato, mas longe de mim querer estar aqui a incentivar guerras, por favor, não entendam esta minha pergunta como um incentivo à guerra, mas custa-me entender tanta cautela por parte do Irão, uma vez que é tão perentório na forma como ameaça Sim, Israel. As ameaças também são muito duras, são sempre duríssimo e vemos as manifestações em Teherão. Sim, até destruição de Israel, portanto há várias promessas que são feitas. Por que tanta cautela? Há vários motivos que explicam isso. Um deles é o facto do Irão ter um novo presidente, Massoud Pezeshkian, tomou posse apenas em julho e, portanto, há aqui uma espécie de transição de poder. O novo presidente é também mais pró-Ocidente do que os seus antecessores, ou seja, tenta chegar aqui a um consenso com os países ocidentais, contrariamente ao seu antecessor, que era um bocadinho mais... que frisava aqui o antagonismo. Ele é mais... diria moderado, e portanto o Irão está aqui numa situação de que tem um novo presidente e ele ainda está aqui a adaptar-se ao cargo e está a perceber como é que vai gerir esta guerra, mais que não seja indireta, com Israel. Portanto acho que aqui ainda é um período de adaptação. Outro fator tem a ver com o facto de Israel ser realmente um exército com poderio e ter aqui capacidades militares que se calhar o Irão sabe que não vai conseguir responder de forma de igual para igual. Ou seja, também há que ter aqui em consideração que o Irão e Israel não são países vizinhos.
portanto estão separados por geograficamente, portanto há a Jordânia que está no meio, o Iraque que está no meio, e portanto o Irão... Estamos a falar de extensões consideráveis, não é? Não sei exato, mas são realmente consideráveis. Portanto, o Irão, a única maneira que tem de atacar Israel é por ataques aéreos. Ou seja, será complicado para o Irão, numa altura de transição de poder, levar já estes ataques. E também não sabemos ao ponto é que o Irão tem arsenal e tem mísseis de longo alcance capazes de atingir Israel. E também lá está a questão de serem interceptados pelos sistemas de defesa aérea israelitas, pela Jordânia. A Jordânia já veio dizer que interceptará qualquer míssil que venha do Irão, portanto há aqui realmente uma situação geográfica que também não age em favor do Irão. Depois, neste momento, também existe uma desorientação dos seus proxies mais próximos. O Hamas está numa guerra sangrenta com Israel há quase um ano, portanto não tem capacidade para reagir militarmente contra Israel, porque está acantonado na faixa de Gaza, porque os seus combatentes estão escondidos, não há capacidade aqui para lutar contra Israel, e o Hezbollah sofreu duros golpes recentemente, os walkie-talkies, a morte de Nasrallah. Neste momento está ainda, eu acho que a decidir como vai reagir, a decidir como vai retaliar contra Israel, portanto não tem aqui capacidade de reagir e portanto o Hezbollah seria uma forma do Irão atacar por via terrestre Israel, portanto um proxy que consegue entrar em Israel. Há aqui uma fronteira no sul do Líbano com o território israelita, mas eu acho que mesmo o Hezbollah, apesar de ser a milícia mais bem preparada, está aqui condicionada por tudo aquilo que aconteceu recentemente. Há os Houthis, mas lá está, os Houthis, tal como o Irão, tem que basear-se em ataques aéreos, porque também não partilha a fronteira com Israel. Uma guerra em larga escala terá obviamente custos económicos, políticos, sociais. Isso tudo é pesado por uma teocracia, que no fundo é o Irão. Sim. Quem manda, quem é o grande líder é o Ayatollah, é uma teocracia. Uma guerra poderia desencadear, por exemplo, tumultos ou contestação social, que já vimos acontecer no Irão, que foi fortemente reprimida. Também há esse receio? Sim, há esse receio. A situação económica no Irão não é propriamente boa. O Irão está sob inúmeras sanções do Ocidente. O novo presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas veio pedir exatamente ao Ocidente que levante as sanções. Disse que o povo iraniano iria beneficiar desse levantamento. Portanto, o Irão realmente está aqui um bocadinho condicionado, ainda que, por exemplo, mantenha uma aliança, mas que não seja tácita, com a Rússia. Em termos económicos, o Irão está a passar dificuldades e isso tem repercussões nas questões sociais. E eu acho que também ainda está na memória do regime as manifestações que aconteceram entre 2022 e 2023 pela morte de Mahsa Amini, uma jovem que foi tida por usar de forma incorreta o véu islâmico, e a sua detenção e a sua subsequente morte na prisão levaram a que várias pessoas saíssem à rua e se manifestassem contra o regime, e portanto o regime iraniano muito fechado, teocrata, teve aqui uma grande ameaça por parte do povo iraniano. E eu acho que uma guerra com Israel pode complicar ainda mais a situação económica, pode levar a que também haja aqui uma maior revolta por parte da população, e não é à toa que esta segunda-feira Benjamin Netanyahu gravou um vídeo a apelar aos iranianos que se revoltem contra o regime e a dizer que se vão ver livres desse regime teocrático muito em breve. Every day you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Portanto, Israel também sabe que a situação entre os iranianos, entre o povo iraniano, não é propriamente a mais favorável, e a relação com o regime pode estar aqui realmente deteriorada, e portanto Israel também quer aproveitar isso, e eu acho que também é um dos motivos pelos quais o Irão está a pensar muito bem antes de retaliar contra Israel. O facto do regime poder cair e poder haver manifestações é realmente, acho que pesa na tomada de decisão. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Ricardo.
José Carlos Duarte é jornalista da secção de internacional do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.